Este vídeo contém relatos reais de violência e assassinato que podem ser perturbadores para algumas pessoas. Recomendamos discrição, especialmente para públicos sensíveis ou menores de idade. Este é Charlie Otero, de 15 anos. Na manhã de 15 de janeiro de 1974, Charlie saiu cedo para a escola para estudar para uma prova. Ele tinha uma família amorosa e um futuro brilhante pela frente, e sua única preocupação no mundo era orgulhar seus pais. Naquela mesma noite, tudo isso seria tirado dele ao voltar para casa e encontrar sua família assassinada. 4 família Otero encontrados amarrados, amordaçados e estrangulados. Os investigadores pareciam abalados. O que eles viram abalaria qualquer um. O medo se espalhou rapidamente pela comunidade. Portas e janelas foram trancadas com força. Achávamos que era um caso isolado, algo que aconteceria uma única vez. Estávamos errados. Em 4 de abril, 3 meses depois, Catherine Bright, 21, é encontrada esfaqueada em casa a apenas 3 quilômetros da casa dos Otero. Tá se formando um padrão aqui. Que tipo de leads você tem? Bem, honestamente não temos nenhuma pista sólida. Todas as mulheres em Wichita estavam morrendo de medo. Dezembro de 1977, a polícia recebe uma carta do próprio assassino. Quantas pessoas eu tenho que matar antes de ter meu nome no jornal? Boa noite. Temos detalhes exclusivos, uma nova comunicação que pode ser do assassino. Esses lançamentos não eram destinados ao público. Elas foram feitas para a BTK. BTK, ou... Nós realmente sentimos que ele está tentando se comunicar conosco. Cartas que contêm quebra-cabeças, cartões postais que contêm pistas. Foi muito chocante ver uma boneca com as mesmas condições de 30 anos antes. Esse é um dos casos mais desafiadores em que já me envolvi. Por mais de 30 anos, um assassino em série espalha terror por Wichita, Kansas, escapando da polícia a todo momento. Onde ele está? Para onde ele foi? Se não pegarmos ele rápido, nunca vamos pegá-lo. Mas um homem fará o que for preciso. Não importava o que acontecesse comigo, eu não ligava. Para se vingar. Eu ia esfaqueá-lo se pudesse. Eu queria vingança pela minha família. Era só nisso que eu conseguia pensar. É 1974. A família Otero é nova em Wichita, Kansas. Joseph Otero, um militar com uma paixão pela vida, e sua esposa, Julia, uma mãe amorosa de 5 filhos, fazem o melhor que podem para construir um futuro para as crianças. Charlie Otero é o mais velho, e o jovem admira seus pais. Meus pais tinham um relacionamento de um amor verdadeiramente inacreditável, sabe? Ele a adorava profundamente, com um carinho imenso e uma devoção visível para todos. É o tipo de amor que você gostaria de encontrar. Charles tem 15 anos. É um aluno nota A com um futuro brilhante pela frente. Ele ajuda a cuidar dos irmãos mais novos e só deseja deixar os pais orgulhosos. Minha mãe cuidava de todo mundo. Ela não tinha um pingo de maldade no corpo. Minha mãe me disse que a única coisa que ela já pediu em oração para si mesma foi morrer tranquilamente enquanto dormia. E essa foi a única coisa que ela não conseguiu. Tinha nevado. Era um dia de prova na escola. Pedi para o meu pai me levar cedo para a escola naquele dia, para que eu pudesse chegar cedo na sala de estudos. Danny e Carmen tiveram que ir comigo porque eles também estavam indo com ele. Depois que a escola termina, Charlie vai para casa a pé com seus 2 irmãos mais novos, animado para contar à mãe e ao pai sobre a nota perfeita que tirou na prova. Quando eles se aproximam da casa, Charlie percebe que o portão do quintal está aberto. Ele sente que algo está errado. Fui até o portão dos fundos, abri e meu cachorro Lucky estava do lado de fora. Então eu disse: "Ei Lucky, o que você está fazendo aqui fora, amigão?" Abri a porta da cozinha e percebi que a bolsa da minha mãe estava em cima do fogão, virada para cima. Não havia nenhum som, ninguém, então eu gritei: "Tem alguém aí?" E um dos meus irmãos gritou: "Charlie, vem rápido, mamãe e papai estão pregando uma peça ruim na gente." Então, eu corri rapidamente pelo corredor e de repente vi minha mãe e meu pai e, bem, naquele exato momento, minha vida mudou completamente. Joseph Otero, o pai de Charlie, é encontrado deitado no chão com um cinto em volta do pescoço. Sua esposa, Julia, está imóvel ao lado dele, também amarrada. Assim que os toquei, soube que estavam mortos. Eu podia sentir o cheiro do medo e da dor que eles passaram. Eu podia sentir tudo aquilo no ambiente.
Eles basicamente morreram olhando nos olhos um do outro. Charlie pede ao irmão mais novo para ligar para a polícia, mas eles rapidamente descobrem que a linha telefônica foi cortada. Ele então tira os irmãos de casa e implora a um vizinho por ajuda. A polícia veio, eles me levaram embora. Eu disse à polícia, vão até a escola dos meus irmãos e impeçam o Joey e a Josie de irem para casa. Eles não podem chegar em casa e encontrar isso desse jeito. Tragam eles para mim, eu preciso deles comigo agora. E finalmente, um capitão da polícia se aproximou de mim e disse: Charlie, precisamos te contar que Joey e Josie não estavam na casa. Foi como se alguém tivesse rasgado completamente meu peito e arrancado brutalmente meu coração, deixando um vazio imenso. Joey era como um homenzinho, quero dizer, ele já era um conquistador, bonito, totalmente atlético. Josie era uma poeta, uma artista, muito quieta. Eles tinham toda a vida pela frente. Quando a polícia entrou na casa, encontrou Joey Jr., de 9 anos, amarrado em seu quarto com um saco sobre o rosto. Eles também identificaram marcas no carpete que mostram que o assassino sentou-se para observar o garotinho. Ao revistar a casa, um policial desceu ao porão e esbarrou no que achou ser um saco de pancadas. Ao acender a luz, ele descobriu que, na verdade, era Josephine, de 11 anos, pendurada em um cano. Ela havia sido abusada. E eu pensei naquele momento, não existe Deus, eu odeio o mundo. Eu realmente perdi minha fé naquele momento. Os investigadores pareciam abalados com o que viram e com o que foi feito às crianças. Isso abalaria qualquer um. Era uma família nuclear comum, normal. Ninguém conseguia entender exatamente por que eles foram escolhidos para esse crime. A maioria das pessoas naquela época achava que era um caso de drogas. Achávamos que tinha sido um caso isolado, algo que aconteceu uma única vez. Estávamos errados. Fevereiro de 1974, um mês depois, Charlie é enviado para o Novo México junto com seu irmão Danny e sua irmã Carmen para morar com um tio. Eles deveriam começar uma nova vida lá, mas para Charlie, a vida havia perdido todo o sentido. Quando minha família foi morta, você sente um vazio no coração. É como se não estivesse mais lá. O transtorno de estresse pós-traumático apareceu. Comecei a beber, usar drogas, tentando tirar as lembranças da minha cabeça, tentando afastar as visões da minha mente. Todos os dias, ele se pega olhando por cima do ombro, convencido de que o homem que matou sua família virá atrás dele também. Tudo o que ele sabe e se importa é que o assassino nunca foi pego. Eu deveria ter estado lá. Eu deveria ter estado em casa. Se eu não tivesse ido para a escola cedo naquele dia, eu teria estado lá. Em 4 de abril de 1974, a apenas 3 quilômetros de onde Charlie costumava morar, um jovem de 19 anos corre pela rua com sangue no rosto quando encontra alguns transeuntes e implora para que chamem a polícia. Ele diz: "Por favor, ajudem minha irmã. Alguém invadiu nossa casa e ela ainda está lá." Quando a polícia chega à casa do garoto, eles encontram Catherine Bright, de 21 anos, amarrada com meias de nylon. Ela implora aos policiais para removerem as amarras porque não consegue respirar. A mulher foi esfaqueada várias vezes. Após ser levada às pressas para o hospital, ela morre. Seu irmão, Kevin, que saiu em busca de ajuda, levou 2 tiros na cabeça, mas está em condição estável. Inicialmente, o assassinato de Bright não foi associado aos assassinatos da família Otero. Não havia muitas semelhanças no método de assassinato. Catherine Bright havia sido esfaqueada, mas a família Otero havia sido estrangulada. Notamos que as meias de nylon estavam amarradas com nós quadrados, como os que foram vistos na cena do crime dos Otero. Em ambas as cenas do crime, a linha telefônica foi cortada antes da entrada. Isso não era suficiente para realmente conectar esses 2 casos. No entanto, a polícia consegue fazer um retrato falado com a ajuda de Kevin, que viu o assassino de perto. Imediatamente, o retrato falado é compartilhado com todos os veículos de notícias do estado do Kansas. Todos estão atentos para ver quem pode se encaixar na descrição. Milhares de denúncias chegam, mas nenhuma leva concreta aparece. Em outubro de 1974, 6 meses depois, a polícia finalmente faz uma prisão após um jovem confessar que matou a família Otero junto com 2 de seus amigos. A notícia traz alívio quando os jornais locais chegam às bancas. Logo depois, um repórter recebe uma ligação de um homem anônimo. A pessoa do outro lado diz: "Vá até a biblioteca. Você encontrará uma carta em um livro de engenharia."
A carta começava com: fui eu que fiz isso, fiz sozinho, fiz por conta própria, então vamos esclarecer as coisas. Ela trazia informações sobre a cena do crime que só alguém que esteve lá dentro poderia saber. Josefine, posição, enforcada pelo pescoço na parte noroeste do porão, mão amarrada com corda, laço com 4 ou 5 voltas. Ele não demonstrava remorso pelo homicídio dos Otero. Alguém estava roubando o seu mérito e ele não ia aceitar isso. No final da carta, ele mencionou: as palavras código para mim serão amarrar, torturar, matar, BTK. Ele indicou que era um serial killer em potencial e ameaçou continuar matando. Como os investigadores não conseguiram rastrear o autor da carta, o homem que se autodenomina BTK desaparece e pelo resto de 1974, ninguém ouve uma palavra do assassino. 1975 passa, depois 1976, e ainda assim, nenhuma palavra. Todos em Wichita vivem com medo, mas para Charlie Otero, nada mudou. Morando a 800 milhas de distância, ele não ouve notícias sobre esse segundo assassinato e nunca ouviu falar do apelido BTK. Incapaz de lidar com a perda de sua família, ele se torna propenso à violência. Eu perdi toda a esperança. Perdi toda a vontade de me importar com alguém ou acreditar em qualquer coisa. Tudo em que eu pensava era violência, dor e sofrimento. O que aconteceu com a minha família se tornou quem eu era, e pouco a pouco fui piorando. Em 1977, Charlie consegue se formar no ensino médio, mas encontra problemas onde quer que vá. Agora, com 18 anos e não mais menor de idade, Charlie vai para as ruas e se torna um andarilho. Ele vive à margem da lei, roubando para comer, andando de moto por aí. O garoto inteligente com um futuro promissor já não existe mais, enquanto um novo serial killer começa a prosperar. É 17 de março de 1977, quando o BTK ataca novamente. A polícia recebe uma ligação de um homem que diz: um garotinho acabou de bater na minha porta dizendo: minha mãe está morta, minha mãe está morta, chame a polícia, um homem matou minha mãe. A polícia vai até a casa do menino e encontra uma mulher morta em sua própria cama. Ela foi encontrada com um saco sobre a cabeça, amarrado com um laço em volta do pescoço. Eles descobrem pelos vizinhos que a mulher é Shirley Vian, uma mãe solteira de 3 filhos. Foi o filho dela, Steve, de 5 anos, quem pediu ajuda. Parece que ele testemunhou o assassinato de sua mãe. Como você se recupera disso? Como uma criança de 5 anos consegue se recuperar disso? Na minha cabeça eu tinha 5 anos, mas eu tinha 6 anos de idade. Tinha acabado de fazer 6 anos. Minha mãe, ela estava doente na cama. Me mandou uma quadra acima da rua para comprar uma lata de sopa, sabe? E no caminho de volta, um homem me parou. Me mostrou uma foto de uma mulher e uma criança. Na mesma hora, o menino percebe que o homem está mostrando uma foto da mãe e do irmão dele. Me perguntou se eu sabia quem era. Eu disse: não, senhor. Ele simplesmente me deixou ir. Cerca de 15 minutos depois, ele apareceu batendo na nossa porta. Eu abri e lá estava o mesmo homem, e ele estava com uma arma. Mamãe disse: faça o que ele mandar. Ele trancou a gente no banheiro, colocou as crianças lá dentro, colocou um cobertor, alguns brinquedos e empurrou a cama contra a outra porta. Eu espreitei por uma fresta na porta. Eu vi tudo. Eles estavam pelados, com as mãos amarradas para trás com fita, de bruços. Meu irmão quebrou a janela do banheiro, pedindo socorro. Eu corri pela porta, quebrei ela. Depois corri em volta e tentei desamarrar a corda. Se eu tivesse conseguido soltar a corda, talvez houvesse esperança, mas eu era só um menino de 5 anos, sabe? O que diabos eu poderia fazer? Isso, uma imagem gravada na minha mente. Isso nunca vai embora. A polícia agora tem 3 homicídios. Os Otero, Catherine Bright e Shirley Vian. BTK se tornou um serial killer, exatamente como prometeu. Despachando. Sim, você vai encontrar um homicídio no 843 South Virgin, em um apartamento vazio. Recebemos uma ligação por volta das 8h20 de um indivíduo que desligou o telefone e os policiais vieram até aqui, verificamos e realmente temos uma jovem que é vítima de um homicídio. Ela foi baleada ou esfaqueada? Não, parece que desta vez ela foi estrangulada. Está conosco agora o chefe de polícia, Richard Lemonion.
BTK matou 7 pessoas, chefe. Que tipo de pistas vocês têm? Para ser bem honesto, não temos nenhuma pista concreta. Temos a pista gerais, temos evidências circunstanciais. Não temos absolutamente nada que nos aponte a um indivíduo em particular. Parece que alguém, nas horas da manhã de sábado, 27 de abril, cortou as linhas telefônicas, invadiu residência e sequestrou mulher de 53 anos de Park City. Temos um indivíduo que aparentemente possui o desejo incontrolável e profundo de matar às vezes de forma impulsiva. O medo se espalhou rapidamente na comunidade. As pessoas começaram a olhar por cima dos ombros. Portas e janelas estavam bem trancadas. A coisa mais importante que absolutamente todos podem fazer é certamente estar plenamente ciente de tudo ao seu redor. Nós temos um problema muito sério. O corpo estava nu e a polícia diz que estava muito decomposto. Um par de meias calças amarradas foi encontrado deitado na vala ao lado. Os assassinatos em Wichita estavam todos próximos. Todos a poucos quilômetros do playground do assassino temem por suas próprias vidas. Mas aqueles que sobreviveram sabem que tipo de monstro o BTK realmente é. Charlie Otero, Kevin Bright, Steve Relford. Steve tem agora 20 anos e, assim como Charlie, ele vive uma vida conturbada. Steve, eu sempre me senti muito mal por ele pelo que aconteceu com ele, porque o BTK não matou apenas a mãe dele. O BTK realmente o matou também. Minha memória da minha mãe dominou tudo por um tempo. Eu não me importava em ter, eu não me importava para onde eu ia, eu não me importava se eu morresse. Ainda assim, às vezes eu queria ter morrido. Charlie Otero tem agora 34 anos. Seus relacionamentos estão longe da vida perfeita que seus pais tinham. Ele agora tem um filho, uma nova faísca em sua vida. Ele o chamou de Joseph, em homenagem ao pai e ao irmãozinho. É uma chance de redenção para Charlie, mas em seu coração, a raiva e o ódio ferveram por tempo demais. Eu queria vingança. Eu queria vingança pela minha família. Era tudo em que eu conseguia pensar. O ano é 2004. Não houve notícias do serial killer em mais de 12 anos. Charlie chegou ao fundo do poço. Ele está na prisão cumprindo pena por violência doméstica nos últimos 4 anos. Ele sabe que se seus próprios pais estivessem aqui, eles teriam vergonha dele. Seu filho, que agora tem 16 anos, o visita de vez em quando, mas isso só parte o coração dele. 30 anos atrás, hoje, Charlie Otero, de 15 anos, volta da escola para casa para encontrar toda a sua família assassinada nesta casa na North Edgemoor. E assim começa a mais infame série de assassinatos em série não resolvidos na história de Wichita. O BTK poderia ter conseguido se safar pelo resto da vida, se ele não tivesse deixado seu ego massivo atrapalhar. É janeiro de 2004. Nos últimos 13 anos, ninguém sabe o que aconteceu com o serial killer. A mídia está fazendo reportagens sobre o 300º aniversário do primeiro assassinato do BTK. De acordo com o jornal de Wichita, parece que alguém também está escrevendo um livro sobre o caso BTK. BTK não gostou nada disso. Ele não gostou que havia outra pessoa escrevendo sua história. Havia outra pessoa recebendo publicidade pelos assassinatos pelos quais ele queria ser creditado. E boa noite, temos detalhes exclusivos, uma nova comunicação que pode ser do serial killer BTK. Quebrando o silêncio após 25 anos? O serial killer aparentemente ressurgiu. O Departamento de Polícia de Wichita, na sexta-feira, recebeu informações de que o Wichita Eagle havia recebido uma carta. A carta contém a carteira de motorista de Vicky Wegerle, que nunca foi recuperada pelos investigadores, além de fotos que vão chocar a polícia. Fotos de Vicky Wegerle no chão do seu quarto foi determinado que não foram tiradas por ninguém da polícia. Elas foram tiradas pelo assassino. Todos ficaram em choque. De jeito nenhum, não é possível que isso seja verdade. Não pode ser que ele ainda esteja por aí. Mas quando examinaram o remetente, estava escrito Bill Thomas Killman, BTK. Nos meses seguintes, o BTK envia um fluxo constante de comunicações para a mídia, cartas, enigmas, todos acompanhados de uma boneca de plástico envolta em amarras, idênticas das vítimas. Foi muito chocante ver uma boneca com exatamente as mesmas amarras de 30 anos atrás. Como o FBI nos disse no início desta investigação, se você conseguir mantê-lo se comunicando, ele vai cometer um erro. Os seguintes fatos sobre o BTK estão sendo disponibilizados ao público na esperança de identificar o BTK.
Os investigadores passam a aparecer cada vez mais nas notícias, compartilhando fatos sobre o caso, dando ao BTK a publicidade que ele deseja, enquanto tentam apelar para o seu ego. Este é um dos casos mais desafiadores com os quais já estive envolvido. Esses comunicados não eram destinados ao público, eles eram destinados ao BTK. Nós realmente sentimos que ele está tentando se comunicar conosco. Isso foi meio que um convite para o BTK criar um vínculo com eles. Entre março de 2004 e janeiro de 2005, a polícia de Wichita recebe um total de 5 comunicações do assassino. No dia 25 de janeiro, a investigação toma um rumo chocante. A carta mais recente é encontrada em uma caixa de cereal deixada no estacionamento de um Home Depot. Dentro dela, o assassino escreve para a polícia dizendo que agora quer mudar seu método de comunicação. BTK pergunta à polícia: vocês conseguem rastrear um disquete? Por favor, sejam honestos. Esse cara achava que a gente não mentiria para ele, porque estávamos nos divertindo tanto quanto ele. Bem, as autoridades não foram honestas. Eles dizem: não pode ser rastreado. Para responder ao assassino, a polícia precisa publicar uma mensagem nos classificados. A resposta deveria ser: Rex, vai ficar tudo bem. Meu medo era que ele nos enviasse um disquete, que isso nos levasse talvez a um suspeito falso, e então ele saberia que mentimos para ele. Se isso for uma armadilha, o BTK pode desaparecer para sempre. No entanto, pela primeira vez, os investigadores têm algo que não tinham 30 anos antes: vigilância por vídeo do estacionamento do Home Depot. A qualidade é ruim, tornando impossível ver o rosto do homem. Você não conseguiria identificar ninguém, mas Ralph olhou para aquele vídeo e disse: esse é um Jeep Cherokee. Esse foi realmente o primeiro e significativo indício que tivemos, e que não foi dado diretamente pelo BTK. Poucos dias depois, um disquete chega ao departamento de polícia de Wichita, vindo do BTK. Imediatamente, a perícia analisa os disquetes. Em questão de instantes, eles conseguem encontrar o registro do software em nome de um usuário chamado Dennis e o nome da organização, Igreja Luterana de Cristo. Acho que foi uma busca no Google, encontraram a Igreja Luterana de Cristo e, ao clicar nos dirigentes, apareceu a foto de um homem chamado Dennis Rader. Pensamos, não pode ser tão simples assim, talvez seja uma armação. Dennis Rader era o presidente de sua igreja local e ele era fiscal de normas da cidade de Park City. Estamos investigando isso. Os cachorros são, um tanto territoriais, além de agressivos. Ele levava uma vida completamente normal e tranquila. Ele era um líder dos escoteiros mirins. Ele não só usava nós, como também ensinava as pessoas a fazer nós quadrados. Ele trabalhou para a ADT, a empresa de alarmes. Ele está na sua casa instalando um sistema de alarme e é um serial killer. E então dirigimos para Park City o mais rápido que pudemos. Havia um Jeep Cherokee preto na entrada da garagem. Os investigadores colocaram Dennis Rader sob vigilância 24 horas enquanto montavam o caso contra ele. Em 1904, a gente nem sabia soletrar DNA. A tecnologia não existia naquela época. Mas aos pés de Josephine havia uma poça. O investigador da cena do crime tinha uma imaginação incrível. Ele pegou uma fronha, cortou em vários pedaços pequenos e depois mergulhou esses pedaços naquela poça. 31 anos depois, um perfil genético seria extraído de um desses pedaços de evidência preservados. Desde o surgimento da tecnologia do DNA, a polícia tem procurado uma correspondência para aquele perfil genético. Agora, eles têm a próxima melhor coisa. Eles descobrem que Rader tem uma filha que frequentou a Kansas State University. A filha dele, Carrie, tinha feito um exame de Papa Nicolau e eu consegui uma ordem judicial para obter a amostra. Levei a amostra o mais rápido que pude para o nosso laboratório forense. Lembro que esses foram os 2 dias mais longos do mundo. Nunca vou esquecer, o tenente me ligou e disse: recebemos o DNA de volta, é ele. O BTK, também conhecido como Dennis Rader, é o assassino em série. Em 25 de fevereiro de 2005, a polícia prendeu Dennis Rader a caminho de casa para o almoço em Park City. Ao se deparar com os investigadores que finalmente o capturaram, o serial killer que aterrorizou o estado do Kansas nos últimos 30 anos fica atônito. O tenente Blandware pega um saco plástico Ziploc com o disquete roxo dentro. Ele desliza na frente de Rader e diz: sabe o que é isso? Dennis Rader começa a cutucar o dedo com força neste disquete. E ele diz: tenho uma pergunta. Preciso te perguntar uma coisa. Como é que você realmente mentiu? Como é que você de fato mentiu? Rader achava que Blandware estava fazendo isso por diversão, que eles tinham uma boa relação. Como é que você mentiu?
porque eu estava tentando te pegar. O mistério dos assassinatos do BTK pode estar chegando ao fim. É isso mesmo. A polícia de Wichita e líderes da cidade confirmaram hoje que a pessoa de interesse levada para interrogatório ontem é, de fato, o BTK. O que realmente importa e que deve ser enfatizado é que o BTK foi finalmente preso. Acredito que a maioria das mulheres em Wichita ficou muito emocionada naquele dia, porque realmente não acreditávamos que isso nunca mais aconteceria. E você pensa, finalmente estamos seguras, finalmente estamos seguras. Embora muitos em Wichita estejam aliviados com a notícia da prisão, a maioria está chocada ao descobrir quem é o BTK. As pessoas conheciam Dennis Rader por seu papel na igreja local. Para a família das vítimas dele, a notícia é horrível. O que poderia ser pior do que fingir piedosamente todo domingo que você é um exemplo de cristianismo? Você pode ser a pior forma de esgoto social que já saiu debaixo de uma pedra. No dia em que Dennis Rader foi pego, eu estava trabalhando com paisagismo. Recebi uma ligação da minha irmã. Ela disse, pegaram ele. Eu disse, ah, claro. Ela falou, não, eles realmente pegaram ele. Juram que é ele. E eu desliguei o telefone e me lembro dos arbustos voando a 3 metros de altura sobre a minha cabeça. Eu estava arrancando eles do chão. Charlie Otero, que tem lutado para reconstruir sua vida, é confrontado mais uma vez com a lembrança do assassinato de sua família. Dennis Rader, o homem que assassinou seus pais, seu irmãozinho e sua irmã a sangue frio, agora tem seu rosto estampado em todos os jornais e canais de TV do país. Para Charlie, o ódio que estava enterrado em uma cova rasa vem à tona e agora ele terá que enfrentá-lo no tribunal. O homem acusado de ser o serial killer BTK retorna a um tribunal do Kansas nesta manhã. Famílias destruídas pelos assassinatos do BTK poderão olhar alguém nos olhos. Minha querida mãe morreu tragicamente nas mãos de uma das mais repugnantes e terríveis malignidades sociais que já foram introduzidas neste mundo, uma verdadeira praga que assola a humanidade. Você sempre imagina o rosto do diabo e aí está esse pateta com cara de Elmer Fudd, com um corte de cabelo ridículo e uma expressão idiota no rosto, e eu pensei, ah, você é mesmo intimidador. Provavelmente conseguiria assustar uma mulher no meio da noite, mas você não passa de uma barata. 26 de junho de 2005. Dennis Rader é levado diante de um júri para começar seu julgamento. Todos os familiares sobreviventes de cada uma de suas vítimas comparecem ao tribunal. Eles querem ter certeza de que o monstro será colocado atrás das grades. Steve, filho de Shirley Vian, está lá. Charlie Otero também. Eu estava indo para lá com a ideia de pôr as mãos nele. Eu ia realmente esfaqueá-lo se eu pudesse ter feito isso, de verdade. Tudo bem, Sr. Rader. Como você se declara? Culpado? Não importa o que acontecesse comigo, eu não me importava. Eu só queria vingança. A Constituição dos Estados Unidos e do Estado do Kansas prevê que uma pessoa acusada de um crime tem direito a um júri de 12 pessoas, 12 de seus pares. Eu queria vingança pela minha família. Era só nisso que eu conseguia pensar. Eu não sabia nada sobre como minha família tinha morrido até ele fazer sua confissão. Bem, eu confrontei a família, saquei a pistola, confrontei o Sr. Otero. Ele disse que minha mãe falou, sabe, que Deus te perdoe pelo que você está fazendo, e partiu meu coração ouvir que minha mãe disse essas coisas para um homem enquanto ele estava matando a família dela na frente dela. Eu queria vingança pela minha família. 45 minutos, a sala do tribunal em silêncio, enquanto o serial killer descreve suas vítimas. Eu comecei a estrangular, eu a esfaqueei 2 ou 3 vezes, ou aqui ou aqui. A maioria deles, como Charlie, está ouvindo os detalhes pela primeira vez. Rader fala de maneira factual, sem demonstrar emoção ou remorso pelos assassinatos. Então, prossegui para amarrá-la, colocar um saco na cabeça dela e estrangulá-la. As crianças estavam batendo na porta, gritando e berrando. Charlie está esperando pacientemente pelo momento perfeito para atacar e matar Dennis Rader quando recebe uma ligação que nunca esperava. Quando voltamos do almoço, fui surpreendido por uma ligação da minha ex-namorada, mãe do meu filho, dizendo: Charlie, o Joseph foi atropelado por um carro e disse que ele está em coma. Ele tinha sido atropelado por um carro. Naquele momento, eu disse a Deus: eu dou minha vida, eu te dou tudo, só salve meu filho. Charlie é solicitado a fazer uma declaração em nome de sua família, enquanto ainda não sabe se seu filho vai sobreviver à noite. Meu nome é Charlie Otero.
Não estou aqui para recapitular a perda pessoal que senti por mais de 30 anos, mas para falar em nome de todos os membros da minha família, vivos e mortos. Não apenas meus irmãos e eu, mas todas as famílias dos Otero e dos Burgos sofreram com as ações de um tal Dennis Rader. Filhos, filhas, tios e primos, um pai e mães, todos perderam os momentos preciosos que a própria existência da minha família teria proporcionado a eles durante suas vidas. Ele me fez questionar minha fé, mudou meu futuro para sempre e me separou do resto dos meus entes queridos por mais de 30 anos. Ainda assim, o amor de um filho por sua mãe não permitiu que Dennis Rader manchasse sua memória. As lições que aprendi com meu pai e minha mãe transcendem as maldades cometidas por Dennis Rader. Você, Dennis L. Rader, cumprirá a pena de prisão perpétua por cada uma dessas acusações. Essas frases são executadas consecutivamente uma após a outra. Após a sentença de Dennis Rader, Charlie Otero deixou sua raiva no tribunal e saiu de lá um novo homem. Toda necessidade de vingança desapareceu e tudo em que eu conseguia pensar era no meu filho. Meu filho acordou meses depois como uma criança recém-nascida. Deus atendeu às minhas orações e salvou meu filho. Até hoje eu tento estar à altura disso. Eu estava errado em deixar o que ele fez ditar quem eu fui por tanto tempo. Eu pegava as lembranças da minha família e usava isso para me guiar. Minha família está comigo o tempo todo e eu faço muitas palestras com uma mensagem de esperança e redenção, tentando fazer as pessoas entenderem que elas podem mudar seus caminhos. Após conhecer outra vítima de Rader, Steve Relford, dois criaram laço por história em comum. Charlie encontrou propósito ao ajudar Steve a consertar vida. Steve encontrou irmão em Charlie. Por causa dessa devastação comum em nossas vidas, Steve me entende e eu entendo o Steve como provavelmente poucas outras pessoas conseguem. Parece que há um futuro mais promissor para ambos os homens, assim como para outras vítimas. Mesmo quando saímos do tribunal, muitos de nós sentimos que, talvez a gente consiga, entende? Talvez nem tudo esteja perdido. Talvez possamos viver nossas vidas de uma forma que seja um tributo àquele que perdemos. Podemos homenageá-los através de nós e do que fazemos para melhorar o mundo ao nosso redor. E embora isso não traga de volta quem perdemos, e essa dor não desapareça, e nunca vai desaparecer, isso nos dá a chance de deixá-los viver através de algo que é maior do que eles e maior do que nós.